Conforme se aproximava o dia 10 de setembro de 2022, eu me pegava refletindo sobre maturidade, sobre morte, sobre envelhecimento, né? E me vinha cada vez mais forte essa realização sobre o fato de que ia fazer 30 anos. E se eu vivesse mais 30, ou seja, se eu vivesse o que eu já tinha vivido até agora, eu teria 60. E aí, de repente, a vida pareceu tão curta. A gente tende a não pensar sobre isso, sabe? Sobre o fato de que nós vamos morrer, sobre o fato de que eu, né, você, mas de que todas as pessoas, eventualmente, vão morrer. E eu não quero... Esse vídeo não é uma bad vibe sobre crise dos 30 e tal, não. Na verdade, eu quero trazer uma perspectiva completamente diferente disso. Eu quero mostrar, eu quero falar a favor do argumento de que ter consciência de que o tempo nessa Terra é curto é, na real, uma forma de chamar a gente para a vida. Porque, sim, você tem tempo, mas lembra que esse tempo passa. Nos livros do Castanheda, por exemplo, né, tem uma noção muito interessante sobre, para quem não tem para quem não tem nenhum contexto do que eu estou falando sobre, o Castanheda era um antropólogo que lá na década de 50, 60 foi para o México. Ele era dos Estados Unidos, ele não era estadunidense, né, ele era daqui da América do Sul, de algum lugar, não sabem exatamente qual, exatamente qual era a nacionalidade dele, mas ele foi professor, inclusive, lá nos Estados Unidos, numa universidade, mas antes disso, nessa época, 50, 60 ali, ele estava fazendo o mestrado dele e ele foi para o México estudar plantas medicinais. E o que acontece é que ele entrou em contato com esse cara, que no livro é chamado de Dom Juan, e os livros do Castanheda, minimamente teoricamente, eu não vou aqui argumentar que é a verdade ou é ficção, ou, enfim, né, cabe a cada um. Eles são escritos como se fossem relatos das experiências que ele teve. Ou seja, como se eles fossem não ficcionais, né? E essa pessoa com quem ele interage, grande parte dos livros, é um cara chamado Dom Juan, que ele seria um índio iaque, e um brujo, ou no início do livro é chamado de brujo, né, que seria um feiticeiro, que seria um curandeiro, que seria algo desse tipo. E aí feiticeiro tem uma significação específica dentro do livro, do que significa isso, né? Mas de forma muito interessante. Um dia eu ainda vou falar extensamente sobre Castanheda aqui no canal, mas só para dar esse contexto inicial. Então ele entra em contato com esse cara e esse cara fala uma coisa, ensina um monte de coisa para ele, e uma das coisas que ele fala é sobre ter a morte como conselheira. Porque o Castanheda usava muito uma autocomiseração, uma autopiedade, uma certa forma de sentir pena de si mesmo. Como aquilo que o Dom Juan falava, que ele usava essa autocomiseração, essa autopiedade como uma conselheira, e que a morte era uma conselheira muito melhor. E que se você esticasse o teu braço esquerdo, essa era a distância que a morte estava de você. O que isso significa? Que a qualquer momento ela pode esticar o braço e te tocar. Então, é assim. Às vezes a gente está aqui e depois não está mais. A vida tem dessas, né? Estava aqui, era parte do nosso dia a dia, e aí de uma hora para outra um nível absurdo de irreversibilidade acontece. E essa pessoa não está mais. E a gente não está mais. Ter a morte como conselheira significa não sucumbir a esse pensamento de que, e ficar paranoico com essa questão de que a gente vai morrer, mas colocar o peso certo nas nossas ações e nas nossas decisões. Realmente levar em consideração o fato de que a gente não sabe quando ela vai esticar o braço e tocar na gente. E que dessa forma a gente precisa viver, não só continuar nas rodinhas de rato que existem por aí, agindo como se a gente fosse imortal. Como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Só que a gente não tem. Memento mori não é... Memento mori significa lembra-te que irás morrer. Às vezes é representado por um lírio, uma flor, uma ampulheta, que passa o tempo, aquela areiazinha caindo, e um crânio, né? Uma caveira. Só que só o crânio. Por quê? Juventude, vida, né?
tempo e morte. Lembra-te que irás morrer, mesmo quando jovem. Isso não é isso não é morbidez. Lembra-te que irás morrer, o memento mori não é morbidez. É um chamado para a vida. É um alerta de isso aqui acaba. Essa forma específica que constitui quem você é individualmente, eventualmente irá se encerrar. E é interessante a gente aproveitar o tempo que a gente tem aqui. As pessoas falam de crise dos 30 e crise de meia-idade, né, aos 50. E, na real, eu tenho uma pequena hipótese sobre isso, né? Não que ela seja inovadora, mas me ocorreu uma coisa quando eu estava refletindo. Passei um bom tempo refletindo sobre essas questões de um tempo para cá. Que aos 30 anos e aos 50, né? Talvez fique mais óbvio que o tempo passa. Aos 30, que a fase categórica da juventude se encerrou. Aos 50, que talvez a gente já tenha passado da metade do caminho. Que talvez daqui para frente tenha menos do que foi de lá para trás até agora. Talvez porque as pessoas ignoram durante toda a sua vida o fato de que uma hora ela acaba, quando chega nesses períodos óbvios, explícitos de transição ou de que, caraca, mudou, passou. Aquelas pessoas que agora eu sou a pessoa que eu achava lá que era mais velha e eu tô vendo as pessoas mais novas me achando, enfim, né? Então, talvez seja essa a questão. A gente ignora isso durante tanto tempo que quando chega nessa fase, isso impacta a gente de uma maneira muito forte. Mas essa não é a primeira vez que eu fico pensando sobre isso. Então, ainda assim, é uma grande reflexão, porque viver é diferente de pensar sobre. Mas eu já venho vivendo, reconhecendo que uma hora isso acaba. Aquela coisa do budismo, anicca, impermanência, significa tudo passa. Não encare as coisas como se elas não passassem. Não encare as coisas como se elas fossem fixas, porque elas não são. Buda falava sobre a visão correta. E tem a ver com isso. Tem a ver com encarar as coisas como elas realmente são. E nesse caso, mutáveis. Isso aqui não é um vórtice de bad vibe, como eu falei anteriormente. Não é pra te puxar pra baixo, não é pra simplesmente jogar essa bomba aí. Não é a tradicional crise dos 30, como as pessoas entendem. Eu limite demais para não ter uma visão, para não exercitar uma visão afirmativa da vida. E nesses momentos, ao refletir sobre isso, inevitavelmente ressoa na minha mente a máxima estoica que foi reintroduzida por ele. Amor fati, amor ao que é. A mais sublime e poderosa atitude perante a vida é amá-la. Aqui, amor à vida é a afirmação da mesma. Tenho 30 anos, estou vivo aqui na Terra, é um planeta gigante com milhões, bilhões de partes que não foram exploradas ainda, que gira em volta de um Sol 110 vezes o seu tamanho, na ponta de um braço de uma galáxia, entre milhares ou milhões ou bilhões de galáxias, de um troço que eu nem consigo conceber o que é. Que aventura! Né? Que oportunidade é estar aqui. Então, não é pouca coisa. Não quero desperdiçá-la. E você também não precisa. Meu pequeno mantra nesse momento é que, conforme os anos passam, em vez de eu ficar na típica paranoia que as pessoas têm em relação a envelhecer, eu aproveito o fato de que, conforme eu vejo o tempo passando e eu amadureço, eu fico mais consciente do quão valioso ele é. Até porque ele parece que passa mais rápido. Tem até uma especulação, uma hipótese sobre isso, né? Porque em relação a quanto a gente já viveu, cada ano é menor. Quando eu tenho 1 ano e eu vivo o ano do 1 até o 2, né? O que eu acabei de viver ali é 50% da minha vida. Quando eu tenho 24 e vou para o 25, quando eu tenho 29 e vou para o 30, quando eu tenho 48 e vou para o 49,
essa porcentagem desse ano em relação a quanto eu já vivi, ela é muito menor. Então pode ser que por isso a nossa percepção daquele tempo seja totalmente diferente. Mas com certeza isso tem a ver também com o fato de que a gente vive cada vez mais vidas aceleradas. E que se a gente aprender a desacelerar, isso pode fazer com que a gente sinta um espaço de tempo muito maior. Ou minimamente que a gente tenha vivido de fato mais intensamente naquela mesma extensão de tempo. Né? Então, meu mantra é justamente que, conforme o tempo passa, eu quero ter mais consciência do quão valioso ele é, para poder aproveitar, viver, sonhar, realizar, né? Abraçar as pessoas, conversar com elas, que eu amo fazer, estar com as pessoas que eu amo, aproveitar as coisas, explorar esse planeta gigante. Estava falando isso com a Débora ontem. A gente vive num planeta gigante e a gente às vezes mora a vida inteira numa mesma cidade, às vezes no mesmo bairro. Por quê? Aí cada um responde. Que minha maturidade seja o reconhecimento do valor do tempo, dessa experiência aqui. Para que eu possa viver, aproveitar, sonhar, realizar e que você possa fazer o mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui embaixo, comenta qual foi a parte que mais te tocou, alguma reflexão que você tenha complementar ao que eu falei aqui. Se você está também nessa transição, seja dos 29 para o 30, seja na crise dos 16, dos 25, dos 44, não importa. Né? A questão é que são períodos mais categóricos da nossa vida, mas essas reflexões elas podem vir a qualquer momento. Se você não for inscrito ou inscrita no canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Estou tentando ressuscitar esse canal e eu vou voltar a trazer esses conteúdos, essas reflexões que me atravessam e eu realmente espero que elas sejam nutritivas para ti. A gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Rafael Jordão.